Olá, gente! Eu sou a Marina, do Ambientaí, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Julho Sem Plástico. Tá, então quando a gente pensa no plástico, surge uma pergunta muito simples. O que é o plástico? O plástico ele é um material polimérico, ou seja, é uma sequência de moléculas encadeadas. Existem materiais poliméricos naturais, como é o caso da celulose, que compõe as plantas, e materiais poliméricos artificiais, como é o caso do plástico. Além disso, o plástico ele não é um material único, ou seja, existem vários polímeros que a gente denomina popularmente como plástico. Existe, por exemplo, o polímero conhecido como PET, que é aquele que geralmente é usado para fazer garrafas PET e materiais hospitalares. Por isso que a gente chama a garrafa de garrafa PET. Outro exemplo é o PEBD, que é o polietileno de baixa densidade. Ele geralmente é utilizado para fabricar as sacolas plásticas que você usa quando chega no supermercado. E existem vários tipos de plásticos, além desses que eu falei, que a gente usa para quase tudo no nosso dia a dia. E você tem ideia do porquê surgiu o plástico? Então, os plásticos sintéticos surgiram no século XIX, quando os cientistas estavam começando a pensar na ideia de ter telefones fixos para as pessoas se comunicarem. Com esse problema, eles tinham um outro detalhe para resolver. A condução elétrica, ela dava choque, ela dá choque, né? E a gente precisava ter um jeito de vender um produto seguro para que as pessoas pudessem usar sem levar choque e usar normalmente. Você já imaginou, já parou para pensar, se toda vez que você pegasse o celular para assistir um vídeo no YouTube, o seu celular te desse choque? Ninguém ia querer usar celular, né? Óbvio. Então, nessa época, o plástico surgiu como o material ideal para resolver esse problema. Ele era um material que isolava a eletricidade e altamente durável. Mas a pergunta que fica pra gente é: o que aconteceu com o plástico nesse meio tempo para que ele saísse de um material altamente durável para produtos duráveis e se tornou uma coisa fútil que a gente usa no dia a dia e joga fora toda hora? A resposta para essa pergunta é muito simples. O plástico deixou de ser utilizado para objetos altamente duráveis e passou a ser utilizado em praticamente todos os objetos. Imagina que você está fazendo uma receita e aí você está... Ai, tá faltando alguma coisa aqui, vou botar aquele ingrediente que você sempre acrescenta em tudo. Então, o plástico é o ingrediente que sempre é acrescentado em tudo da indústria. Ou seja, quando tá faltando alguma coisa, eles acrescentam plástico. Eu desafio você a olhar ao seu redor e procurar um objeto em apenas 20 segundos que não tenha plástico. É bem difícil, né? Tá, e se a gente pensar na ideia do plástico como um material altamente durável, a gente tem aí um problema. Se ele é altamente durável, isso significa que ele demora para se degradar. Não existe uma certeza sobre a idade precisa da degradação do plástico, mas as estimativas giram em torno de 400 anos. Exatamente, 400 anos. Daí eu quero desafiar você a fazer uma continha muito simples. Se o plástico foi inventado no século XIX e ele leva 400 anos para se degradar, isso significa que todo o plástico que já foi produzido ainda está aí, em algum lugar. Ele tem que estar, porque ele não se degradou ainda. Então, todo o plástico que você já jogou fora na sua vida está em algum lugar nesse mundo. E eu vou tentar dar uma ideia de onde esse plástico pode estar. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. E, embora 90% desse lixo seja coletado, apenas 2% é reciclado. Então, esse plástico não está indo para reciclagem, ele deve estar indo para algum outro lugar, né? Já que todo plástico ainda existe. Se ele não está indo para reciclagem, ele pode estar indo para os aterros e lixões, que não era o lugar que ele deveria ir. Isso significa que, se ele está no aterro ou no lixão, ele está proporcionando a lotação mais rápida desses espaços e, consequentemente, gerando um problema para os resíduos sólidos urbanos. Tá, mas nem todo o plástico está indo parar nos lixões e aterros. Onde eles estão indo para lá? Eu vou te dar uma ideia de onde eles podem estar. Primeiro, eles podem estar no mar. Segundo a WWF, em 10 anos, a gente provavelmente vai ter 26 mil garrafas PETs por quilômetros quadrados no mar. Tudo bem, mas se ele não estiver flutuando no mar, ele pode estar dentro do estômago de algum animal marinho. Pois é.
Desde 2011 já é possível perceber presença de polímeros plásticos no estômago de peixes no Nordeste brasileiro. E foi no meio de toda essa confusão e urgência sobre resolver o problema do plástico que nasceu a campanha Plastic Free July, ou Julho Sem Plástico, como a gente conhece aqui no Brasil. Ela foi iniciada pela Rebeca, na Austrália, que começou um movimento bem tímido e foi crescendo, e hoje em dia já invade todas as mídias sociais. A Rebeca também é a fundadora da Plastic Free Foundation, que atualmente luta pela diminuição do lixo plástico no mundo. Segundo o site do movimento, entre cada 10 participantes, 9 conseguem reduzir seu lixo plástico em pelo menos 5%, o que equivale anualmente a 23 quilos de plástico no lixo. E esse nosso vídeo é justamente para te dar uma ideia do que você pode fazer para participar dessa campanha. E antes da gente falar das substituições propriamente ditas, eu vou abordar 2 tópicos extremamente relevantes para esse quesito. O primeiro é que a gente vive num mundo e num país muito desigual. Isso significa que é muito importante lutar pela questão do plástico, da diminuição do lixo plástico, da diminuição do uso do plástico, mas isso não pode se tornar uma cobrança, porque a gente sabe que nem todas as pessoas no Brasil têm a oportunidade de escolher entre usar ou não o plástico, já que muitas vezes os produtos que levam plástico são mais baratos. Levando isso em consideração, em vez de você cobrar as pessoas igualmente sobre participar desse movimento, você pode fazer 2 coisas que são mais interessantes. A primeira delas seria participar ativamente de movimentos sociais no Brasil, de forma que o Brasil seja um Brasil mais igual, que todas as pessoas possam ter a oportunidade de decidir se elas querem ou não querem usar o plástico. E a segunda opção é aproveitar esse momento do Julho Sem Plástico, e obviamente se você quiser estender ele ao longo do ano, para realizar doações de materiais que são livres de plástico e que podem ajudar as outras pessoas a economizar dinheiro. E a segunda coisa que eu queria falar sobre o Julho Sem Plástico é a reportagem que saiu da National Geographic falando sobre como ficou a campanha do Julho Sem Plástico na quarentena. A reportagem dizia assim, a manchete: Julho Sem Plástico é atropelado durante a pandemia. E por que eles falaram isso? Porque com a pandemia as pessoas estão ficando mais tempo em casa, certo? Mais tempo em casa, tá todo mundo pedindo muito mais. E a maioria das empresas que entrega em delivery não se preocupa em tirar as embalagens plásticas das suas entregas. Só que o observado pela National Geographic não foi só isso. É que aqui no Brasil, o aumento do lixo plástico está sendo nos aterros sanitários, o que é algo muito preocupante, já que esse lixo não deveria estar lá. E por que isso está acontecendo? Muito simples. No Brasil, a reciclagem está crescendo ano após ano, mas esse crescimento não se deve a incentivos governamentais. Ele é exclusivamente fruto do trabalho dos catadores de lixo, que trabalham geralmente com um salário muito abaixo do que eles deveriam trabalhar, em condições de trabalho muito ruins. E com a pandemia, muitas cooperativas pararam de funcionar. O que acontece? Muitos dos catadores são um grupo de risco, e aí as cooperativas ou pararam ou diminuíram seu trabalho. E a gente lidou com a situação de um poder público totalmente despreparado para lidar com esse problema. E agora eu vou dar umas dicas bem práticas para o seu dia a dia, mas eu espero que você não se prenda a essas dicas, já que a ideia do Julho Sem Plástico é começar por pequenos objetos, mas usar eles para refletir sobre o quanto você usa plástico no seu dia a dia e assim diminuir o seu plástico no geral e não apenas dos objetos que eu vou abordar aqui, ok? Então a primeira dica que eu vou dar é a do canudinho plástico. Em alguns lugares, o canudinho plástico já é proibido, como é o caso do Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e São Paulo. E até o momento que gravamos esse podcast, 8 estados já haviam proibido os canudinhos no Brasil. Incrível, não é mesmo? E por que toda essa preocupação com um objeto tão pequeno quanto o canudo? Em primeiro lugar, o canudo ele é totalmente supérfluo. A menos que você tenha um problema muito sério ou um problema mecânico no corpo que impeça você de fazer isso, é totalmente possível beber qualquer líquido sem o canudo.
Segundo ponto, os canudinhos plásticos, eles são considerados plásticos de uso único. O que isso significa? Que você pega, usa e joga fora. Você usa uma única vez. E os plásticos de uso único são realmente o grande problema do plástico. Se a gente usasse isso durante anos, tudo bem. Mas o problema é que a gente pega, usa e joga fora em poucos minutos, às vezes. Quanto tempo você leva para beber um Guaravita ou um refrigerante? Pois é. E a última situação em que a gente pode falar sobre os canudinhos é que, além de todo esse problema, já existem muitas opções no mercado. Esse aqui é o canudinho que eu tenho, ele é de metal e tem esse protetorzinho, que eu adoro por acaso. Mas existem muitas opções de diferentes cores, tem verde, amarelo, furta-cor, dourado, prateado. Tem canudo de vidro, de metal, de silicone, de bambu. Tem canudo dobrável, canudo esticável. Tem 1 milhão de opções para você escolher e elas já são muito acessíveis em muitas das cidades brasileiras. E vamos para a segunda dica, eu vou falar sobre os esfoliantes. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas os esfoliantes, aquelas bolinhazinhas que tem neles, são consideradas microplásticos, ou seja, cada esferazinha daquela é um plástico. Pois é, o assunto dos microplásticos é um assunto muito amplo, então a gente não vai abordar nesse vídeo. Mas a gente quer falar sobre como resolver o problema dos esfoliantes com microplásticos. Existem muitas opções, a gente já mostrou várias delas no nosso Instagram. Tem a opção das luvas esfoliantes, tem a opção de sabonetes naturais, que podem conter uma série de ingredientes que facilitam a esfoliação. Eu uso esse aqui, que no caso tem umas ervinhas aqui, ó, que são secas e elas super fazem o papel da esfoliação. Também tem uns grãozinhos muito bons. E além disso, tem aquele produto de silicone que tem uns dedinhos assim, né, que você pode passar no rosto para esfoliar. Enfim, tem uma infinidade de produtos que a gente pode usar para substituir. Outro produtinho que já está super difundido no Brasil é a escova de bambu. A gente já consegue encontrar a escova de bambu em várias farmácias, tipo nas drogarias Raia, enfim, várias farmácias já vendem. O mais legal da escova de bambu é que você pode cortar as cerdas dela quando você não quer mais utilizar e compostar ou enterrar esse material porque ele é biodegradável. Agora eu vou dar uma dica que você tem que prestar atenção também nos itens anteriores, mas eu vou falar especificamente das escovas de bambu porque isso acontece com muita frequência. O importante quando você compra um produto ambiental é você pensar também no quanto a empresa se preocupa com isso. Então, por exemplo, no caso das escovas de bambu, é muito fácil encontrar elas comercializadas dentro de embalagens plásticas, ou seja, você vai continuar descartando um plástico. Agora, existem outras iniciativas que costumam ser um pouquinho mais caras, que vendem as escovas dentro de embalagens de papel, como é o caso dessa daqui. Então, você evita o uso do plástico. Você abre aqui, super útil essa embalagem de papel, não atrapalha em nada o produto e a escovinha está aqui dentro. Então, muito cuidado quando você for comprar um produto e considerar uma empresa ambientalmente correta, porque se ela só pensa no produto, na verdade ela pode apenas estar querendo vender para você e não estar tão preocupada com o meio ambiente. E para finalizar esse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a menstruação. Esse ainda é um tabu em muitas partes do mundo, onde as pessoas não conseguem conversar sobre esse assunto. Mas aqui no Brasil, felizmente, a gente tem um certo espaço para falar sobre isso, então a gente vai aproveitar esse espaço para falar sobre o lixo que é gerado durante o período menstrual. Quando você utiliza absorventes descartáveis, estima-se que uma mulher jogue por ano 3 quilos de absorventes descartáveis no lixo. Essa é uma estimativa do livro Chega de Plástico, da editora Sextante. Além disso, algumas estimativas de empresas brasileiras falam que uma pessoa, ao longo de toda a sua vida, utiliza aproximadamente 10 mil absorventes descartáveis. E para solucionar esse problema, também já existem várias opções no mercado. Eu vou mostrar duas aqui. Então, a gente tem as calcinhas absorventes, que eu não tenho no caso. Elas são super úteis, já existem várias diferentes empresas que comercializam. Existem os absorventes de pano, como é o caso desse aqui. Ele fica todo dobradinho assim, para você carregar dentro da bolsa. E ele funciona como um absorvente normal. Só que ele é de pano, você lava no final do ciclo e pode reutilizar ele.
E outra opção também que já está super difundida, super comum, mas ainda tem muitas pessoas que não se sentem à vontade de usar e tem outras pessoas também que só não sabem da existência ou que pode-se usar isso, que é o caso do coletor menstrual. Ele é feito de silicone e geralmente o coletor menstrual dura 3 anos e os absorventes costumam durar em média de 6 anos. Esse é um impacto não só no meio ambiente, como também nas suas finanças. Você já parou para pensar quanto você gasta por ano só em absorventes descartáveis? Pois é, né? E é isso, gente. Chega de conteúdo por hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like pra gente conseguir alcançar cada vez mais pessoas. Além disso, a gente tá lá no Instagram e no TikTok com conteúdos sobre o meio ambiente. Espero que vocês tenham uma ótima semana e que consigam aplicar pelo menos uma das dicas que a gente deu aqui para participar do Julho Sem Plástico.